Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Tá com cara de live, mas tá um pouco diferente, não é isso, Nadi? É isso aí. Oi, gente! Estávamos realmente com muita saudade de estarmos aqui nesse ambiente novamente para dar continuidade ao livro Mente, Caráter e Personalidade. Fizemos todos os ajustes necessários para que possamos continuar estudando todos os textos. Espero que você goste, não é isso? É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, seu pedido de oração, deixa aqui embaixo, né? Que depois nós vamos ler todos os comentários e responder também. Por falar nisso, se tiver alguém ainda que não se inscreveu no canal... Opa, por favor, se inscreva no canal, dê essa força pra gente. Estamos no início de março de 2024, faltando aí pouco mais de 100 inscritos para chegarmos a 10 mil. Uau, olha aí, que bacana! Que Deus seja louvado por isso, né? Exatamente. E tudo que trouxemos aqui, a ideia é sempre para edificar a nossa vida espiritual. Exatamente. Para você, né, que esteve conosco aí no período de todas as lives, acompanhando o estudo deste livro, vamos dar continuidade ao capítulo. Nós estamos no capítulo 22, A Escola e o Professor. Tá? Então nós vamos continuar de onde paramos, tá bom? Então você que estava assistindo as lives, continua. Você que está passando aqui pelo canal, não está entendendo nada, quem são esses dois, o que eles estão falando, volta um pouquinho, porque todas as lives ficaram gravadas aqui no canal. Não pegue o texto, pega lá a live toda, desde o início, que nós estamos estudando e vamos terminar de estudar o livro. É isso aí. Só que agora, não mais em formato de live. Nesse novo formato, preparado com muito carinho para vocês, pensado. Vídeos curtos, porém importantes. Com todo o conteúdo para você ficar bem antenado aí e os assuntos muito pertinentes para os dias atuais. Existe alguma possibilidade daquele sininho não ficar mais ativado e eu não receber mais as notificações? Muito boa a sua pergunta e muito pertinente. Existem pessoas que às vezes o próprio YouTube desinscreve do canal. Então confira se você está inscrito, se o sininho de notificações está ativado. Isso é muito faz? Importante. É só ir lá no sininho e clicar novamente. Clicar ali novamente. Está inscrito novamente. Então, corre lá rapidinho e manda o link no grupo da família, manda para aquela pessoa que você gostaria que tivesse acesso a esse conteúdo, que é muito bacana, tá bom? Isso aí. E além disso, tem muitas outras coisas aqui no canal. Exatamente. Audiobook, quiz bíblico, tem muita coisa. Tá bom. Deixe o seu pedido de oração, estaremos orando por você e pela sua família e pedimos que você continue orando por este projeto. Amém. Vamos em frente? Muito bem. Então vamos lá. Então, dando continuidade. Necessidade de ensino prático. O estudo de latim e grego é de muito menos importância para nós, para o mundo e para Deus, do que o acurado estudo e uso de toda a maquinaria humana. É pecado estudar livros, negligenciando o saber tornar-se familiar com os vários ramos de utilidade na vida prática. Para alguns, é dissipação a estrita aplicação ao estudo de livros. O não empenhar a maquinaria física leva à extremada atividade do cérebro. Este torna-se, então, a oficina de Satanás. Jamais pode ser uma vida fruída em todos os sentidos, se a pessoa é ignorante acerca da casa em que vivemos. Olha aí. É muito interessante que nós temos observado, e lendo o texto, a gente vê que o estudo do latim e grego é muito menos importante. O que seria esse ensino prático? E por que não estudar? Talvez aqui nos traga uma ideia de que não devemos estudar nenhum idioma, não devemos incentivar os nossos filhos a estudar uma outra língua, e que isso é de menos importância. Mas quando você lê o texto todo, o que a autora nos convida é refletir no seguinte contexto. Será que no dia a dia, eu tendo todo o conhecimento de línguas, idiomas, será que no dia a dia eu consigo transferir esse conhecimento? O que seria, na verdade, esse necessidade de ensino prático? É complicado porque às vezes a gente lê o texto e pode muitas vezes não entender, não interpretá-lo, né? E aí assustar, porque imediatamente lendo dá a ideia que não tem que estudar nada disso, né? E não é isso que o texto está dizendo. E você trouxe uma questão muito importante, porque assim, temos visto realmente pessoas estudando, querendo
às vezes para o próprio ego, né? Para simplesmente ficar mais bonito diante de outras pessoas, mas na vida prática, diante de outras pessoas, numa simples ação, a pessoa não sabe o que fazer. Não sabe conduzir uma conversa, não sabe reagir a ações adversas que temos aí na sociedade o tempo todo. E isso traz um grande problema, e não adianta nada a pessoa falar vários idiomas, mas não saber lidar com a necessidade do próximo dia a dia, né? E as necessidades práticas envolvem também, porque não, a nossa rotina como um todo. Sabemos que tem muitas famílias que valorizam e até acabam subestimando, incentivando. Eu digo até que assim, o valor tem que ser dado a isso, mas há uma tendência para que isso seja o mais importante, seja o centro. Potencializa demais esse tipo de coisa, né? Potencializa. E o que acontece? No dia a dia, essas atividades práticas acabam deixando a desejar, ou seja, num momento de conflito, numa situação onde precisamos tomar algumas decisões, onde precisamos nos relacionar com nossos pais, amigos, família, não sabemos que é tanto estudo, é tanta prática acadêmica, que na hora de colocar em prática o dia a dia, não consegue. Tem uma parte aqui no texto que eu achei bem interessante, eu gostaria de comentar, que você fizesse um comentário. O não empenhar a estrutura física leva à extremada atividade do cérebro. Ou seja, a prática a necessidade de ensino prático, isso pode prejudicar o cérebro, é isso que o texto está querendo dizer? Sim, também. Na realidade, assim, nós somos um todo. O nosso corpo, nós sabemos que somos seres holísticos, assim acreditamos, né? Um todo. No entanto, assim, não adianta só eu exercitar o meu cérebro. Ele vai ficar extremamente bom, em extrema atividade, mas os outros órgãos do meu corpo não. E isso, você já viu aquelas pessoas que fazem musculação e elas treinam somente os braços e peitos. E aí quando ela anda de short, a perna parece fininha, né? Mas fica com aquele... É exatamente isso. O cérebro fica muito inteligente, mas todo o resto do organismo, do corpo, fica atrofiado. Ou seja, precisamos exercitar todo. Né? Não ser perfeito, mas ser completo, né? Exatamente. Bacana. Você sabe que tem um convidado que nos ajudou e fez um comentário muito bacana sobre esse texto. Olha aí, quem será esse convidado? Mas tem um livro na mesa aqui, não tem? Você quer falar um pouco, Nath? Espera um pouquinho, deixa ele falar primeiro, que depois eu falo da novidade, então, tá bom. Vamos ouvi-lo então? O professor Gabriel Otti esteve conosco e comentou sobre o texto. Olha só o que ele diz a respeito. Olá Marcelo, olá Nadir, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, vocês me passaram uma missão importante, né? Comentar aí um trecho de uma obra muito importante de Ellen White. Esse trecho é a necessidade do ensino prático. Eu vou tentar ser bem rápido para não tomar muito tempo do vídeo de vocês, ok? Mas olha só, a autora ela está dizendo basicamente nesse momento, né, do livro, do excerto, que o indivíduo, na sua integralidade, ele não pode somente pensar nem somente agir. Ele precisa ser, portanto, uma soma dessas duas coisas, ou seja, pensamento e ação. E o ser humano, ele é isso, pensamento e ação. Na tradição filosófica, a gente tem muitos autores que falam a respeito disso, e aqui eu quero trazer somente um, que é um cara que eu gosto bastante, né? Ele se chama Søren Kierkegaard. O Søren Kierkegaard é um filósofo, teólogo dinamarquês, que falou muito sobre a existência humana. E o Kierkegaard, nos seus escritos, ele fala muito sobre a dialética da formação do ser. Portanto, o ser humano, ele é a união entre infinito e finito. Ele é a união entre espírito e matéria, certo? E é na união de infinito e finito, de espírito e matéria, que o eu surge, certo? Interessante, não é? Bom, o que Ellen White está dizendo é basicamente a mesma coisa. Ela está dizendo que na integralidade do ser humano, ele não pode ser somente um indivíduo que pensa, mas não age. Da mesma forma, ele também não pode ser o indivíduo que age, mas não pensa. Nas duas ações, pensamento sem ação, ação sem pensamento, a possibilidade de se incorrer em um erro é muito grande, certo? Portanto, a Ellen White ela vai dizer que é necessário que o indivíduo seja as duas coisas, né? Quando o indivíduo ele pensa demais, ele pode acabar incorrendo em muitos erros, porque olha só, Deus é um ser coerente. Portanto, toda vez que você pensa algo equivocado e
manifesta aquele algo equivocado no mundo prático, você vai perceber, né, que não vai dar certo, as coisas não vão funcionar direito, as consequências para aquele pensamento errado vão ser também negativas. Portanto, um pensamento bom, ele vai refletir na prática cotidiana de forma boa também. Portanto, se você pensa, mas você não pratica, você nunca tem o teste se aquele pensamento seu está correto ou se está errado, certo? Por isso que o muito pensar, ele é negativo. Da mesma forma, o indivíduo que age, mas ele não pensa, ele se torna uma repetição. Por quê? Porque se ele não pensa, ele apenas age, ele vai agir baseado em quê? Ele vai agir baseado naquilo que está à sua volta, na sociedade. Mas se ele somente copiar a sociedade, sem refletir a respeito daquilo que ele está agindo, ele não é humano, certo? Então a gente entende o que Deus estava querendo revelar para a gente através do escrito da autora, né? Deus estava tentando dizer o seguinte: filhos, relacionem-se comigo e transformem esse relacionamento em uma atitude, uma ação prática no mundo, porque isso vai fazer com que vocês me reconheçam e percebam que eu existo, certo? É bem interessante. Então nós, seres humanos, a partir do Espírito, nós nos relacionamos com Deus de forma reflexiva, pensando, abstraindo, entendendo Deus na sua palavra, certo? E quando, portanto, compreendo Ele, entendo Ele, me relaciono com Ele, Ele começa, né? Essa relação, ela faz com que nós nos moldemos àquilo que está diante de nós. Novamente, Deus, certo? E quando eu me moldo, quando eu encho o meu pensamento com aquilo que Deus é, e eu começo a agir, eu estou sendo um representante de Deus no mundo, um indivíduo que manifesta o poder de Deus, a verdade de Deus, a realidade de Deus para o mundo e, portanto, para as outras pessoas, certo? Então, o ensino prático é o ensino que, ao estudar, você se torna um sujeito que manifesta a ação divina no mundo. E ao manifestar a ação divina no mundo, portanto, de forma prática, você está acabando por si, ensinando outras pessoas também a agir da forma como Deus acredita ser correta, justa e boa. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês, foi o que eu consegui pensar e encontrar no pequeno trecho que vocês me enviaram. Espero que tenha ficado bom, espero que nós possamos participar aí de uma conversa novamente mais pra frente. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Uau! Interessante, não? Muito bom, Gostaram? Deixa o seu comentário aí também, em cima também do que o professor Gabriel comentou pra gente. Obrigada, professor Gabriel, que Deus o abençoe. Obrigada pela sua participação aqui, sempre carinhosamente aceitando o nosso convite. Mestre Gabriel, obrigado. E temos um recadinho para você. O professor Gabriel acabou de lançar, gente, ó, saindo do forno, fresquinho, o livro Crítica à Moral Pura. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Uma literatura que a gente indica muito. Eu vou pegar esse livro também agora e vou mostrar para você de mais perto, olha só. Na realidade, o link até, se você quiser comprar esse livro, ele está pela Amazon. E você vai ter o link acessando, nós vamos deixar aqui o perfil do Gabriel, do professor Gabriel, na descrição. Exatamente. E você vai poder acessar lá o link do Instagram dele e segui-lo também, porque direto ele posta muitas coisas interessantes. E então, ali você pode comprar esse livro também. Vale muito a pena. Indicamos a literatura e parabéns, professor Gabriel, fantástico. Parabéns. Tá bom? Muito bem, chegamos ao fim. Nossa, tão curto. Tão curto. Já tem o próximo vídeo dando sequência do próximo texto. Não sai daí que tem mais, tá bom? Um grande abraço. Que bom ter você aqui com a gente. Tchau. Tchau, tchau.